Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, o seu podcast de teologia e assuntos afins. Esse é o episódio número 75 e hoje nós vamos conversar um pouco sobre os sábados que aparecem no texto de Colossenses 2, versos 16 e 17. Como o ouvinte deve saber, a maioria dos cristãos acredita que esse texto de Colossenses 2, versos 16 e 17, anula o sábado, que é o quarto mandamento do Decálogo. Mas será que é realmente esse o caso? É isso que nós vamos discutir nesse episódio. Antes de mais nada, você já sabe, se você está ouvindo esse podcast no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, caso não seja inscrito, e ativar o sininho de notificações para não perder as nossas atualizações. Se estiver ouvindo esse podcast em outra plataforma de vídeos ou de podcast, também não deixe de divulgar este trabalho. Você também pode ajudar financeiramente esse podcast fazendo um Pix para a chave davicaldasb, esse B é de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. No episódio de número 34, nós conversamos um pouco sobre os textos do Novo Testamento que supostamente anulam o sábado, que é o quarto mandamento do Decálogo. Na ocasião, os textos trabalhados foram Romanos capítulo 14, dos versos 1 a 6, Gálatas capítulo 4, dos versos 8 a 11, e Colossenses capítulo 2, dos versos 16 a 17. Em relação a esse último texto, o de Colossenses capítulo 2, versos 16 a 17, eu mencionei que existem três interpretações possíveis que não trabalham com a ideia majoritária dos cristãos de que o sábado foi anulado. Ou seja, seriam três interpretações desse texto em que o sábado continua vigente. Embora eu tenha falado das três interpretações naquele episódio, eu trabalhei de maneira mais detalhada apenas uma delas, que é a que eu tenho sustentado já há alguns anos. Neste episódio, portanto, eu quero focar mais em uma das duas interpretações que eu abordei de uma maneira mais superficial. Essa interpretação tem ganhado cada vez mais apelo nos meios acadêmicos adventistas e, portanto, acredito que será bom para o ouvinte conhecer melhor qual é a base argumentativa dessa interpretação. Para começar a nossa análise, então, vamos fazer a leitura do texto de Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17. Para essa leitura, eu vou utilizar a Almeida Revista e Corrigida, uma tradução já bem antiga da Bíblia, mas que, na minha visão, reflete um pouco melhor que as traduções mais modernas o grego dessa passagem bíblica. Diz então o texto: Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Pois bem, como nós sabemos, a maioria dos cristãos acredita que esse texto está anulando o dia de sábado, e não só o dia de sábado, mas também os dias de festa, as luas novas e todo o cerimonialismo judaico. A interpretação que eu quero expor aqui, evidentemente, não defende que o sábado está sendo anulado aqui. Então, o que ela defende? Basicamente, ela defende que Paulo está falando aqui não dos dias de festa e dos sábados em si, mas sim de algo que ocorria dentro desses dias de festa e dos sábados, que eram os sacrifícios. Então, Paulo estaria dizendo que os sacrifícios que aconteciam dentro dessas festividades, dentro dessas solenidades, não deveriam ser motivo de julgamento pelo grupo herético de Colossos, porque eles eram apenas sombras das coisas futuras, enquanto que o corpo é de Cristo. Assim sendo, se os colossenses não estavam mais oferecendo sacrifícios nessas datas festivas, eles não poderiam ser julgados ou repreendidos por isso. Afinal, o que se esperava mesmo é que os crentes em Jesus não oferecessem mais sacrifícios, já que Jesus é o nosso sacrifício. E pois bem, agora que sabemos o que essa interpretação defende, precisamos entender qual é a argumentação dessa interpretação para chegar a essa conclusão. Bom, o primeiro ponto está na tradução da expressão grega emmerei. Essa expressão aqui no texto costuma ser traduzida como significando com relação a ou por causa de. Na versão que nós lemos aqui, é dito por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados. Embora essa tradução não esteja errada, de fato essa expressão pode ser traduzida dessa maneira, também é verdade que ela pode ser traduzida como significando uma parte, ou um pedaço, ou uma porção. Em outras palavras, quando existe um todo, emmerei significa uma parte desse todo. E é interessante ressaltar que esse uso da expressão é bastante frequente no Novo Testamento. São mais de 150 ocorrências nesse sentido.
E não apenas no Novo Testamento, mas na tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, esse emerei também aparece muitas vezes como significando uma parte, um pedaço, uma porção de um todo maior. Assim sendo, Paulo poderia estar dizendo que ninguém deveria julgar aquelas pessoas por uma parte dos dias de festa, das luas novas e do sábado, ou ainda em uma parte dos dias de festa, das luas novas e dos sábados. Então, esse é o primeiro ponto que pode indicar que Paulo não está falando das festas, das luas novas e dos sábados como um todo, em si mesmos. Ele estaria falando, sim, de uma parte dessas festividades, de uma parte do que acontecia nessas solenidades. E aqui talvez seja interessante salientar um ponto. Um dos proponentes dessa interpretação é um teólogo adventista grego. O nome dele é Kim Papaioannou. Uma vez que ele é grego, ele tem um bom entendimento da língua grega. Ainda que o grego moderno seja bem diferente do grego koiné, que é o grego utilizado na Bíblia, não deixa de ser grego. Isso, obviamente, não confirma que a interpretação desse teólogo está correta, mas com certeza é uma informação que traz alguma credibilidade para essa interpretação. Mas continuemos. O segundo elemento importante para essa interpretação é o fato de que a lista tríplice de solenidades que Paulo usa nesse capítulo, ou seja, festa, lua nova e sábados, é usada várias vezes no Antigo Testamento, e em todas as vezes que ela é usada, ela sempre está relacionada a sacrifícios. Por exemplo, em Ezequiel, capítulo 45, verso 17, podemos ler: será dever do príncipe fornecer os holocaustos, as ofertas de cereais e as libações nas festas, nas luas novas e nos sábados, todas as festas fixas da casa de Israel. Já em 2 Crônicas, capítulo 8, versos 12 e 13, podemos ler: então Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor sobre o altar que tinha edificado ao Senhor diante do pórtico, e isto segundo o dever de cada dia, conforme o preceito de Moisés, nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas 3 vezes no ano, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Mais um texto que traz essa lista tríplice está em 1 Crônicas, capítulo 23, versos 30 e 31. Falando sobre as funções dos levitas, o texto diz o seguinte: deviam estar presentes todas as manhãs para renderem graças ao Senhor e o louvarem, e da mesma sorte à tarde, e para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor, nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas, perante o Senhor, segundo o número determinado. Em suma, há vários textos no Antigo Testamento com essa lista tríplice. Todos esses textos estão relacionados ao oferecimento de sacrifícios e, portanto, é bastante razoável pensar que quando Paulo usa essa lista tríplice, ele também está pensando em sacrifícios, assim como em todos esses textos do Antigo Testamento. Em outras palavras, é bastante provável que o apóstolo Paulo tivesse em mente o sistema sacrificial, o sistema levítico. Ele estava pensando naquilo que acontecia no templo. Portanto, faz todo sentido pensar que Paulo realmente estava falando de uma parte do que acontecia nesses dias, nas luas novas, nas festas fixas e nos sábados, e não nas solenidades como um todo, nas solenidades em si. Um terceiro elemento importante nessa interpretação são os termos comida e bebida. Nós sabemos que o sistema de ofertas do Antigo Testamento, o sistema de ofertas levítico, incluía comida e bebida. Isso também é mencionado em alguns textos do Antigo Testamento e, inclusive, em alguns dos textos que usa essa tríplice lista de solenidades. Finalmente, um último elemento importante para essa interpretação são as relações muito próximas que parecem existir entre o texto de Colossenses capítulo 2 e o texto de Hebreus capítulo 10. Os dois textos falam de sombras de Cristo, os dois textos falam do corpo de Cristo, os dois textos falam de elementos ritualísticos do sistema levítico e, portanto, parece razoável que os dois textos estejam falando do mesmo assunto. E esse é o X da questão. O texto de Hebreus 10 está falando claramente, explicitamente, de sacrifícios e de como esses sacrifícios simbolizavam o grande e supremo sacrifício de Jesus Cristo. Assim sendo, seria razoável pensar que o texto de Colossenses também está falando de sacrifícios e não das solenidades como um todo.
Ou seja, Paulo não estaria preocupado em proibir os colossenses de participar das solenidades que eles provavelmente já vinham participando antes. A preocupação de Paulo era com os julgamentos que os colossenses estavam recebendo de determinado grupo herético por conta da questão dos sacrifícios. Qual era exatamente o teor desse julgamento? O já mencionado teólogo Kim Papaioannou sugere que o problema era o seguinte: como havia uma forte comunidade judaica em Colossos, então era comum que judeus e simpatizantes gentios viajassem para Jerusalém para as principais festas do calendário judaico. E pelo menos no caso dos judeus e dos gentios que haviam se convertido ao judaísmo, eles levavam animais na viagem ou compravam animais nos arredores do templo para serem sacrificados pelos sacerdotes no templo. Além disso, os judeus também tinham que pagar anualmente uma determinada quantia de dinheiro para o sustento do templo e seus sacrifícios. Assim, é bastante possível que os crentes judeus e os crentes gentios de Colossos estivessem sendo pressionados a continuar levando essas ofertas a Jerusalém, a continuar sacrificando e a continuar também a sustentar o templo anualmente. E uma vez que existia também o partido da circuncisão, que eram aqueles judeus que queriam obrigar os gentios a se circuncidarem, então muito provavelmente o partido da circuncisão e outros que pensavam parecido também estavam querendo impor aos gentios essas práticas. Portanto, mais uma vez, a preocupação de Paulo aqui em Colossenses capítulo 2 não seria de proibir as pessoas de guardar o sábado e de frequentar as outras solenidades. A sua preocupação seria a de deixar claro que aquele grupo herético ou aqueles grupos heréticos que estavam pressionando os colossenses a continuar fazendo sacrifícios não deveria ser ouvido. E as razões para isso eram várias. Paulo afirma ao longo de todo o capítulo 2 que esse grupo ou esses grupos se guiavam por vãs filosofias, se guiavam por tradições de homens, eram ascéticos, baseavam suas doutrinas em visões, cultuavam anjos e, claro, colocavam uma série de rituais no mesmo patamar ou até mesmo acima de Cristo Jesus. A julgar também pelo capítulo 1, esses grupos eram gnósticos ou proto-gnósticos também. Existia ali um certo esoterismo, uma certa mistura de crenças e uma certa visão de que determinados conhecimentos secretos precisavam ser conhecidos e acessados pelos crentes para que eles pudessem ter uma elevação espiritual maior. É por essa razão, inclusive, que a ênfase que nós encontramos no capítulo 2 de Colossenses não é em que os colossenses deixassem de fazer o que vinham fazendo. A ênfase é que ninguém vos julgue. O problema, a preocupação, era que havia um julgamento por parte de um grupo herético, e esse grupo não deveria ser ouvido justamente porque era um grupo herético. Então, só para fechar esse ponto, eu cito a conclusão de Kim Papaioannou em um artigo sobre o assunto. Ele afirma: Colossenses 2, 16, 17 não abole nem estabelece o sábado ou qualquer outra festa, simplesmente não aborda sua continuidade ou descontinuidade. As 5 evidências descritas acima demonstram de forma convincente que a única coisa que o texto estabelece é que não precisamos mais oferecer sacrifícios, porque o nosso precioso Salvador Jesus Cristo ofereceu seu corpo na cruz por nós. Isso é realmente uma boa notícia. E aqui talvez seja interessante esclarecer um ponto. Os sacrifícios de animais para remissão de pecados, para purificação do povo, só possuíam uma única função: representar o sacrifício de Cristo enquanto esse sacrifício não fosse realizado, não fosse efetivado por Cristo. Isso implica, logicamente, como nós já vimos, que quando Cristo vem, esses sacrifícios perdem absolutamente a sua função. Não existe mais função para se fazer um sacrifício. Afinal de contas, Cristo já veio e já se sacrificou. E uma vez que o sacrifício de Cristo vale uma vez por todas, então não faz o menor sentido continuar sacrificando animais. Isso é uma forma de diminuir o grande sacrifício, que é o sacrifício de Cristo. Ou seja, nesse caso em específico, como os sacrifícios de animais eram, evidentemente, menores que o sacrifício de Cristo e só possuíam a única função de apontar para o sacrifício de Cristo e de representar esse sacrifício até que Cristo viesse, então o sistema sacrificial precisa ser abolido.
Agora, o mesmo não se pode dizer em relação ao sábado e até mesmo em relação às festas de Israel. O sábado, por exemplo, conquanto possa ser encarado como um símbolo do nosso descanso em Cristo, ele não é um símbolo do sacrifício de Cristo. Além disso, não se pode dizer que a única função do sábado era apontar para Cristo. Na verdade, o sábado aparece a primeira vez na Bíblia em Gênesis capítulo 2, dos versos 1 a 3. E ali o texto deixa muito claro que a razão de ser do sábado é porque Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no sétimo, e por isso abençoou e santificou esse dia. Ou seja, a primeira razão de ser, a primeira razão de existir do sábado tem a ver com o fato de Deus ser o Criador, tem a ver com o fato de que ele descansou. O que não significa, claro, que Deus se cansa, mas sim que ele quer que nós sigamos o seu exemplo. Isso vai ficar ainda mais claro em Êxodo capítulo 20, dos versos 8 a 11. Ali, claramente, a razão para se guardar o sábado é porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e no sétimo dia descansou. Por isso, nós devemos descansar também. Ou seja, o fato de Cristo se sacrificar na cruz não modifica essa função, não anula essa função do sábado. Além disso, uma vez que no sábado nós estamos mais conectados com Deus e com o nosso próximo e com a nossa família, isso de forma alguma rivaliza com o fato de que Cristo é o nosso descanso. Pelo contrário, Cristo é o nosso descanso todos os dias e no sábado nós podemos estar com Cristo de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais intensa, em um dia inteiro. Portanto, continuar a guardar o sábado não equivale a continuar a sacrificar no templo. Os sacrifícios de fato não tinham mais nenhum valor depois da cruz de Cristo, mas o sábado continua válido, não há razão para que o sábado tenha sido anulado. De modo semelhante, as festas que não são obrigatórias para os gentios, como nós já vimos em episódios anteriores, elas também poderiam ser comemoradas, continuar a ser comemoradas pelos judeus. Isso porque, primeiro, ao contrário dos sacrifícios, as festas têm um caráter de alegria, elas são positivas. O sacrifício de animal é morte, é algo negativo, mas as festas são motivo de comemoração. Segundo, as festas não representavam apenas coisas que aconteceriam no futuro. Elas também representavam coisas do passado de Israel e também coisas do presente. Por exemplo, a festa da Páscoa relembrava como que Deus livrou os israelitas não apenas do anjo da morte, mas também da escravidão do Egito. Já a festa das colheitas tinha, entre os seus significados, o de gratidão a Deus pela colheita, ou seja, o de gratidão a Deus porque Ele é o Deus que sustém. E por aí vai, as festas bíblicas são ricas em diversos significados e, portanto, é bastante razoável que um judeu que aceite a Jesus Cristo continue a comemorar essas festas. Na verdade, uma vez que Cristo vem, há mais uma razão para continuar comemorando essas festas, porque essas festas ganham um significado maior em Cristo Jesus. E, obviamente, não haveria nenhum problema nos gentios comemorarem junto com esses judeus que creem em Jesus. Contanto que esses gentios não sejam obrigados a comemorar essas festas, que isso não lhes seja imposto, não há absolutamente nenhum problema. Existe liberdade para que judeus e gentios possam comemorar estas festas juntos. Terceiro, as festas envolvem, evidentemente, comunhão. Na verdade, festa serve justamente para isso, para que os irmãos estejam juntos em comunhão e alegria. E ora, não se pode dizer de forma alguma que é um pecado irmãos estarem comemorando juntos a bondade do Senhor, a grandeza do Senhor e a ação do Senhor na história. Assim sendo, nunca poderia haver nenhum problema em judeus crentes em Jesus continuarem com as suas festas e gentios que já tinham antes o hábito de estarem nessas festas com os judeus continuarem também a comemorar essas festas. Portanto, quando nós dizemos que não era interesse de Paulo abolir alguma festa ou abolir o sábado, é porque realmente não havia nenhum interesse nesse sentido. Isso não era o foco de Paulo, isso não era um problema para Paulo, isso não era um problema para nenhum dos apóstolos e nenhum dos primeiros crentes em Jesus. O grande problema que Paulo enfrentou, como nós já vimos em episódios anteriores, era a imposição de determinadas regras que não mais se aplicavam.
e, em especial, a imposição de determinadas regras aos gentios que nunca foram aplicáveis aos gentios, como era o caso, por exemplo, da circuncisão. Em suma, essa era a interpretação que eu queria abordar com um pouco mais de detalhe nesse episódio. Eu penso que é uma interpretação bastante forte, que tem muitos pontos positivos, embora não seja a minha interpretação preferida. Eu trabalho a minha interpretação preferida, que eu venho sustentando há alguns anos, no episódio 34, como eu mencionei no início. Seja como for, eu acredito que as 3 interpretações possíveis para o texto de Colossenses são bastante razoáveis, todas elas têm seus pontos fortes. E em relação à minha preferida e a essa que eu trabalhei hoje, existe um ponto em comum entre as duas, que é justamente a ideia de que Paulo não está preocupado, não é foco dele, ele não está pensando nessa questão de as pessoas participarem de festas, de as pessoas guardarem o sábado. O foco dele era que os colossenses não se deixassem julgar pelo grupo herético de Colossos. Esse era o ponto. E conforme eu sustento dentro da minha interpretação preferida, o que estava em jogo ali não era o que os colossenses estavam comemorando, o que eles estavam observando, mas sim como eles estavam observando. Os hereges de Colossos tinham uma forma específica de observância de cada uma dessas solenidades e de cada detalhe da vida. E para Paulo, todo esse escrúpulo desse grupo herético não valia de nada. Primeiro, porque Cristo era maior que tudo isso. E segundo, porque todos esses escrúpulos estavam baseados, como nós vemos no decorrer do capítulo 2 de Colossenses, em tradições de homens e não na Escritura Sagrada. De maneira semelhante, Jesus passou todo o seu ministério discutindo com fariseus não a guarda do sábado. Não havia nenhuma dúvida de que o sábado deveria ser guardado. A discussão era sobre o modo como o sábado deveria ser guardado. Para os fariseus, existiam determinados escrúpulos que eles mantinham e que não estavam baseados nas escrituras, mas sim em sua própria tradição. E Jesus, por sua vez, criticava essa tradição. Portanto, existem boas razões para olharmos para o texto de Colossenses e enxergarmos a mesma coisa. O que temos ali são grupos discutindo como que determinadas festividades e que o sábado deveriam ser guardados. E eram nessas discussões que entravam uma série de tradições humanas, uma série de deturpações das escrituras, uma série de pontos que muitas vezes separavam os gentios dos judeus e, claro, interpretações que acabavam fazendo com que Cristo fosse rebaixado em relação a determinados rituais, em relação a determinadas tradições. Portanto, qualquer que seja a interpretação que o ouvinte escolha como a sua preferida, que o ouvinte sustente como sendo a verdadeira, o fato é, não faz nenhum sentido crer que o sábado do 7º dia está sendo abolido nessa passagem. Nem nessa passagem de Colossenses 2, nem na passagem de Gálatas 4, nem na passagem de Romanos 14, como nós já analisamos no episódio 34. O sábado, lembramos, é um princípio da criação e é um mandamento do Decálogo. Não há razão nenhuma para que ele seja abolido. E há diversas razões para pensar que ele continua válido na nova aliança. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero que o ouvinte tenha apreciado o episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.